Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos vão chegando, mas então vamos tomar um cafezinho ali. Vamos dar início ao nosso culto. Terceiro de 7, né? Vamos ler o Salmo de número 3. Salmo de Davi, de quando ele fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Salmo de número 3, diz assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite tão especial, pela oportunidade de estarmos em tua casa, Pai, para buscarmos a tua face, para invocarmos o teu nome. Que o Senhor abençoe todos aqueles que já estão aqui, aqueles que estiverem a caminho. Que nessa noite o Senhor fale com a tua igreja, o Senhor fale com o teu povo. Nós estamos aqui com um propósito, Pai, que o Senhor colocou em nosso coração, clamando para que o Senhor venha trazer sobre nós uma prosperidade sobrenatural. Essa é a nossa oração, este é o nosso clamor a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, glória a Deus, maravilhoso é o Senhor, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito tempo que eu trouxe o baixo ali, Lucas. Se você quiser improvisar lá, pode ficar à vontade. Vamos cantar Conta as Bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar,
Contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja um conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia. 523. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu
abrir o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia, ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Aleluia, glória ao nosso Deus. Vamos cantar ainda mais um hino da nossa harpa. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente
sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória ao nosso Deus, aleluia. Fazia tanto tempo que eu não tocava um violão plugado assim, só em casa mesmo. Meus irmãos, que alegria, né? Estamos no nosso terceiro dia de campanha, nós já vamos apresentar ao Senhor as nossas finanças, a irmã Cleonilda vai cantar, e nós vamos para a ministração da palavra do Senhor. Quero pedir ao evangelista Valdivino para fazer uma oração pelas nossas finanças aqui, né? E lembrá-los que domingo tem escola bíblica dominical às 9 da manhã, que está uma bênção. E à noite, nosso culto de celebração. Evangelista Valdivino, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos apresentar ao Senhor as nossas finanças. Depois a irmã Cleonilda vai louvar o Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que estamos aqui mais uma vez, nesta campanha, e sabemos que Deus vai nos abençoar nesses dias, vai ouvir o nosso clamor, atender ao nossos pedidos que nós fizemos, né, escrevemos no papel, colocamos ali na caixa, né, dos pedidos. E Deus, irmãos, Ele vai estar nos abençoando. Glória a Deus. Eu quero deixar um versículo pequeno, Hebreus 12, 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então vamos orar para que Deus continue abençoando nestes cultos, a vida dos irmãos, a família, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Aqui oramos mais uma vez, somos gratos a Ti pelo dia de vitória, pelos livramentos deste dia, mais um dia de trabalho, pelo pão de cada dia, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela paz, pela alegria, Senhor, de estarmos na Tua casa. Deus, abençoa cada vida, cada coração nesta noite. Renova, fortalece os nossos corações, Senhor. Aumente a nossa fé, que a nossa fé seja aumentada do Teu agrado ao Senhor. Abençoa os irmãos que estarão entregando uma oferta, aqueles que têm entregado o seu dízimo ao Senhor. Multiplica 100 vezes tanto na vida de cada irmão, abençoando o salário de cada um, aqueles que têm o seu trabalho no dia a dia. Te pedimos, te agradecemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o evangelista Valdivino. Podem se assentar, a irmã Cleonilda vem cantar, podem ofertar ao Senhor, entregar o seu dízimo na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor para os irmãos.
mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão segura no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Deus abençoe a irmã Cleonilda. Quero convidar o nosso primeiro vice-pastor, Gilson. Ele vai ministrar a palavra hoje. E a irmã Coraci fez a cirurgia, né? Foi uma bênção. Ele é quem melhor pode dar notícia para a igreja aí, do estado de saúde dela, né? Não sei se todos sabem, mas ele é o filhinho da irmã Coraci. Glória em Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus. Mais uma quarta-feira, né? Mais um dia da nossa campanha. Prosperando sobrenatural, né? E a minha mãe, graças a Deus, ela passou pela cirurgia segunda-feira, parte da tarde, chegou em casa à noite. Ela já tinha feito um olho, né? Agora fez o outro. E está bem, graças a Deus, está recuperando bem, sendo medicada lá na hora certa. Rosélia agora até passou lá um pouquinho para levar uma janta para ela. Já está até dormindo sozinha. Não está precisando de acompanhante, não. Tá?
Durante o dia lá, ela tem sempre alguém com ela durante o dia. À noite, ela, não, eu durmo a noite inteira. Está tranquilo. Deus abençoou. E ela está bem. Agradece os irmãos que oraram, a igreja, por esse procedimento. Muito bom. Meus irmãos, vamos dar sequência na nossa campanha. A palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite se encontra em 2 Crônicas, capítulo 26. Confesso aos irmãos que estou rente na campanha, fazendo a campanha, meu pedido já está ali. Escrevi ali uma folha inteira, pedindo a Deus e confiando na vitória. Quero ver se consigo, se Deus quiser, não falhar nenhuma quarta-feira até o final. Né? E que colocar a nossa fé em ação, né, meus irmãos? Quero agradecer o pastor pela oportunidade, por mais esse dia de poder falar aqui. Uma responsabilidade muito grande, né? Tomar aqui o púlpito e falar algo para os irmãos. Quando eu estou ministrando aqui, Deus fala muito comigo. Já falou na palavra antes, já tocou no meu coração, já fez eu rever alguns conceitos. E a palavra de Deus é assim, quando a gente está transmitindo, a gente está alimentando também. É sempre assim, né, irmão Clean? A palavra, ela fala com a gente, sempre que a gente está ministrando também. Então, 2 Crônicas, capítulo 26, e o versículo 3 até o versículo 5. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecólia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos atentar aqui por esse versículo 5, quando fala aqui, ó, porque deu-se a buscar a Deus. Creio que essa passagem aqui, todos conhecem, né? Uzias assume o reinado de Judá aos 16 anos, no lugar de seu pai. E o que nós vamos aprender essa noite é o que Deus pode, meus irmãos, fazer na vida de um homem. O que Deus pode fazer na vida de uma mulher. A Bíblia diz que Deus é aquele que exalta e é aquele que abate. Nós sabemos disso. A Bíblia diz que Deus é aquele que que tira o homem do pó, do monturo e da miséria e faz sentar entre os príncipes. O nosso Deus faz essas coisas. Tira o homem da sarjeta, tira o homem com a vida espiritual morta no pecado e coloca ele sentado no meio de príncipes. São relatos e mais relatos na palavra de Deus. Nós vamos ver nas Escrituras muitos homens que por causa de Deus, eles foram engrandecidos, foram abençoados, foram prósperos, conquistadores,
está cheio de exemplos bíblicos de homens que foram assim. Mas para que esses homens tenham atuados, tinha um segredo. O segredo de como Deus exalta. Aí nós podemos ver Moisés, Davi, José, próprios. Nós vivemos hoje numa geração aonde nós procuramos, e a grande maioria das pessoas procuram a bênção de Deus, mas não procuram o Deus da bênção. Muitas vezes a gente se aproxima de Deus quando estamos apertados, quando estamos apurados, quando estamos aflitos, quando precisamos de resolver algo que pesa na nossa mente, no nosso coração, que nos tira o sono. E aí a gente... E não é errado, né? A situação aperta, correr aperta, o crente tem que ir para os pés do Senhor. As coisas ficam difíceis, o cristão tem que ir para a igreja. Mas o que tem acontecido ultimamente? O que tem acontecido no mundo? O povo só quer bênção, só quer as vitórias, não quer ter aquele compromisso que esses homens, heróis da fé, que eu citei de exemplos aqui, nos falam na palavra de Deus, tinham com Deus. O que Deus quer de nós, irmão Valdivino? Que nós temos aquela comunhão, como um pai tem com um filho. Muitas vezes o filho quer pedir algo para o pai ou para a mãe, ele passa o mês inteiro adulando. Para quando chegar aquele dia que ele precisa daquela coisa, ele pede, o pai e a mãe não nega. Mas o filho que fica largado para lá, não está nem aí, e desobediente, para lá e para cá, e correndo, e não está preocupado, quando ele precisa de algo do pai ou da mãe, o pai e a mãe falam, não vai não, vou deixar não. Quem já foi jovem aqui, adolescente, sabe. Eu tenho que ir numa festa, no lugar, sábado que vem, e meu pai e minha mãe não deixam, eu tenho que convencer eles. Aí o filho fica ali, amoroso, obediente, fazendo as coisas certinho, pelejando, chegando da escola e arrumando as coisas, e fazendo as tarefas, e sabendo até como pisa. É esse relacionamento que Deus quer conosco. Aquele relacionamento de servir a Ele, amar a Ele, respeitá-lo. Ele quer isso da nossa parte, aquela convivência harmoniosa. E nós temos exemplos na Bíblia que nos fala disso. A Bíblia diz que se nossas esperanças se limitarem só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, o homem cristão, ele precisa de ter esperança na vida eterna, no paraíso. Nós não podemos nos preocupar apenas com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida passageira. Isso é mesquinharia. É muito mesquinho. E ela fala que somos os mais miseráveis dos homens, aquele que só espera e confia em Deus aqui. A vontade de Deus é de nos abençoar, nos fazer prosperar, mas nós precisamos entender a forma de como relacionar com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33.
É essa a vontade de Deus, nosso Pai, nos fazer prosperar, nos abençoar. Nós estamos numa campanha de bênçãos sobrenaturais. Quer dizer, milagre. Porque quando depende só da nossa força, a gente vai tocando, mas quando é milagre, é sobrenatural. É Deus. Então nós precisamos saber que a nossa convivência com o Pai nos traz isso aí. Olha aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É este relacionamento que Deus quer conosco. Vamos voltar lá no Uzias. A Bíblia diz que Uzias assume o reinado de Judá, versículo 4 aqui, ó. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Apesar de novo, Josias assume o reinado de Judá e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez isso aqui, não é porque ele estava esperando uma bênção de Deus, esperando ser abençoado de Deus. É porque ele já tinha uma convivência espiritual com Deus. Então o versículo 4 nos fala aqui, ó. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todas as vezes, meus irmãos, a Bíblia nos fala que eu anotei, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Todas as vezes que um rei assumia Israel e vinha assim, ó, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, quer dizer, tirava a idolatria, botava o povo para orar, botava o povo para consagrar, botava o povo para sacrificar a Deus, o reinado era bênção. E todos os reis de Israel, quando começa ali, ó, e fez o que o Senhor não agradava. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que eu troquei só a palavra aqui, mas deixa eu ver onde que eu anotei aqui. Começou Reinaldo. Fez o que era mal aos olhos de Deus. É assim que começa o livro. Daqueles reis que começaram a fazer as coisas, e fez o que era mal aos olhos de Deus. Era um reinado de fracasso. O povo dispersava, o povo começava a pecar, o povo virava de cabeça para baixo. Isso o povo de Israel. Então, com Uzias, nós vamos ver aqui, ó, que foi diferente. Ó, Deus se agradou das atitudes de Uzias. Deus se agradou das ações de Uzias. Deus se agradou da vida de Uzias. No versículo 4, olha aqui, vamos continuar. Glória a Jesus. O 5. Porque deu-se a buscar a Deus. Olha aqui. Ele teve atitude, Deus se agradou. Ele teve ações de botar o povo para sacrificar, de evangelizar o povo, de falar com o povo, de mudar a situação daquele povo. Deus agradou. O versículo 5 faz assim: porque deu-se a buscar a Deus. E no final do versículo 5 fala o seguinte, ó: e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. O que nós entendemos aqui, meus irmãos? Nesse versículo aqui, ó. Primeiro, ele busca a Deus. Ele deu-se a buscar a Deus. E depois, ó, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então quer dizer, quem nos faz prosperar é Deus. Quem nos abençoa é Deus. Quem nos dá vitória é Deus. Quem controla a nossa situação é Deus. Quem controla a nossa vida é Deus. Quem dirige a nossa vida é Deus. Nós ouvimos uma palavra aqui no domingo, que o pregador falou que o cantor, Xadelino Marçal,
Se Deus faz, Ele é. Se Ele não faz, Ele é também. Deus é Deus. Seja qual situação, seja qual circunstância da nossa vida, Deus é que nos faz prosperar. Deus é que nos abençoa. Não é nós que buscamos ou nós que pedimos. É Deus, vem da parte dele. Mas nós temos que ter o quê? Essa intimidade com ele, como um pai tem com o filho. E Uzias tinha isso aí, ó. E ele reinou durante 55 anos em Israel. Olha aqui, ó. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha aqui, versículo 8. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito. Uzias cresceu, a sua fama cresceu por toda a região. Por quê? Porque Deus o fez prosperar. Então nós estamos aqui participando, pedindo a Deus, fazendo essa campanha. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos. Nós não podemos esquecer de nos colocarmos na brecha, de nos colocarmos na posição em que Deus quer. Muitas vezes a pessoa pede uma bênção, pede uma vitória, pede uma cura por uma enfermidade, pede um emprego, pede uma casa, pede um carro, e depois ele se afasta de Deus, abandona. Se é Deus que fez aquilo, e Deus pode dar e pode tirar, e Deus pode elevar, pode exaltar, mas pode derrubar. Deus pode fazer com o homem o que ele quiser, tirar da sarjeta e colocar no meio de príncipes, e vice-versa. Então qual que é o X da questão? É a nossa posição na presença dele. É a maneira que nós buscamos a ele. É a maneira que nós servimos a ele. É a maneira com que nós criamos. É a maneira com que nós exercitamos a nossa fé. Não para pedir uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Não, a nossa vida tem, se está mal a situação, se as coisas vão ruim, se está enfermo, se está doente, se está passando por dificuldades, se está passando por problema, é Deus que cuida, é Deus que dá vitória, é Deus que nos ajuda, é Deus que nos guia, é Deus que nos acompanha, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos dá a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então a fama de Uzias cresceu por toda a região, porque ele, primeiramente, teve ações que agradou a Deus, teve atitudes que agradou a Deus, a sua vida agradou a Deus, e depois ele foi buscar a presença de Deus, seguir a palavra de Deus, seguir a orientação de Deus. E o versículo 5 termina nos falando: e Deus o fez prosperar. Que ao terminarmos essa campanha, o Senhor possa abençoar, prosperar a vida de cada um. Que cada um que tem pedido algo ao Senhor, se seja prosperidade financeira, se seja saúde, cada um tem a sua particularidade. Mas, meus irmãos, nós não podemos esquecer a maneira com que nós se portamos na presença de Deus. Amém? Deus abençoe o pastor pela oportunidade. Né? Adiantei um pouquinho, mas... Falou muito em pouco tempo. Glória a Deus. Meus irmãos, é a tônica da campanha. Deus nos fazer prosperar. Como foi dito aqui, o rei Uzias reinou 55 anos. Deus nos abençoe em nossa trajetória.
que você está fazendo? O que está nas suas mãos nesses dias? Deus abençoe o trabalho das nossas mãos. Se você for olhar a palavra de Deus, você vai ver que Deus está sempre mandando um levantar, levanta, anda, vai fazer isso, desce a casa do oleiro, faz não sei o quê, vai para tal lugar, né? Elias, sai dessa caverna, vai tal. Então, Deus abençoa a nossa trajetória. Mas às vezes a pessoa teima em ficar estacionada, mesmo em qualquer área, até emocionalmente mesmo. Eu conheço gente na igreja, muita gente que às vezes se sente lesada porque ajudou alguém e depois não deu certo, a outra pessoa não foi grato, ou tomou um prejuízo. Eu sempre falo dos irmãos da igreja, assim, por experiência de ter vivido alguma coisa. Eu falo, irmãos, se um irmão te pedir um dinheiro emprestado, se for comprometer a sua renda, não tenha medo de falar não. Se não for comprometer, empresta, já com a cabeça assim, que se por acaso ele não puder te pagar, você não vai levar isso para a sua vida, porque senão a gente vai arrumando embaraço para a nossa vida. Né? Então a gente tem que ser assertivo na nossa maneira de viver, para que Deus possa prosperar o nosso caminho. A Bíblia diz, vede prudentemente por onde andais. Deus vai te abençoar na sua trajetória. Essa campanha hoje nós estamos no 3º culto de 7. Tivemos uma abertura, mais 3. Não é? Teremos mais 4 cultos. A campanha vai acabar, a nossa trajetória não. Então, não faça campanha simplesmente, eu vou lá porque de repente vai acontecer alguma coisa e tal. Eu creio que Deus chega para entregar a bênção na nossa mão. O que a gente vai fazer com ela? Que linda, Deus me deu uma bênção. Vou colocar ela ali num cantinho, bem guardadinho. Não, Deus entrega uma bênção na nossa mão para que isso vire outra coisa, que vire outra coisa, que vire outra coisa, e de repente a gente olha e fala, Deus prosperou a minha vida. Nós vamos orar agora, aproveitar que nosso pregador entregou em bom tempo, né? Nós vamos terminar 9 horas hoje, ó, e pregou bonito, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. Não sei se você já colocou o seu pedido aqui hoje. Eu lembro de uma historinha que eu congreguei numa igreja, eu conto muita historinha, porque o pastor, que era meu pastor, contava muita historinha, né? Diz que tinha um rapaz crente que tinha uma farmácia, e um dia o pessoal foi assaltar a farmácia, ele estava terminando de fechar a porta, ele assustou, aí o camarada disparou um tiro nele, aí os ladrões foram embora, a ambulância chegou, levou ele para o hospital, ele estava meio desacordado, meio assim, tal, né? Aí alguém perguntando assim, será que ele é alérgico a alguma coisa? Ele estava meio desacordado assim, então ele falou assim, eu sou alérgico à bala. Me opera como se eu estivesse vivo. Me opera sabendo que eu estou vivo. Tá? Eu sou alérgico à bala, tira essa bala de mim. Então, às vezes a pessoa coloca um pedido ali e tal, mas ele não tem essa vivacidade, mesmo estando passando por um momento difícil, não é? Essa luta pela sobrevivência. Tem gente que espiritualmente está fraco. O que a gente precisa fazer? Entregar os pontos? Não, vou colocar o meu pedido ali, eu estou lutando pela minha sobrevivência, lutando pela minha prosperidade financeira, pela minha prosperidade espiritual, lutando porque eu é vivo, não é morto. Ele vai ouvir a minha oração e vai me dar resposta. Nós vamos orar, né? Quer pedir o nosso segundo vice-pastor, Célio, está fazendo, às vezes, de um diácono ali. Diácono não pode ser evangelista, né? Mas o evangelista pode ser o diácono. Estenda suas mãos para cá. Não sei o que você pediu, mas saiba que Deus sabe. Apenas reafirme a sua fé, dizendo, Deus, eu creio que o Senhor vai cumprir na minha vida
aquilo que o Senhor tem prometido, que o Senhor vai responder o meu clamor e a minha oração. Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nesse terceiro culto dos 7 cultos que nós estamos oferecendo ao Senhor, porque o Senhor nos orientou. E nessa noite eu peço, Pai, que o Senhor renove a fé dos teus filhos que estão aqui. O rei Uzias prosperou porque o Senhor o prosperou. Nós estamos aqui, Pai, com a nossa vida diante do Senhor, crendo que vamos prosperar, porque o Senhor nos prosperará. Então, em nome de Jesus, Pai, olhe para cada pedido que foi depositado aqui nessa urna, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, abrir portas que precisam ser abertas, que o Senhor venha fechar portas que precisam ser fechadas, que o Senhor venha abrir caminho no meio do mar, que o Senhor venha abrir caminho no deserto, porque o Senhor é o nosso Deus. Ainda que as circunstâncias digam não, eu sei que a última palavra vem do Senhor, e é uma palavra de vitória para a tua igreja. Então, desde já, meu Pai, nós te agradecemos pela vitória que o Senhor está entregando ao teu povo. Prospera o trabalho das nossas mãos, prospera o trabalho das nossas mãos. Essa é a nossa oração e o nosso clamor a ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Fabiano, Tânia estão de volta aí, depois de longas férias, bom vê-los aqui. Meus irmãos, tenham uma outra metade da semana abençoada. Creia, às vezes o vento sopra, a circunstância fica meio assim, e o inimigo pode falar no ouvido da gente: você acha que Deus está te ouvindo? Você vai dizer: eu não acho, não, eu tenho certeza que o meu Deus me ouve. Não é? Não deixa a dúvida entrar no seu coração, não. Que Deus te dê a vitória. Vou fazer mais uma oração de gratidão aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos estar na tua casa hoje. Eu sei que algo aconteceu no mundo espiritual, a gente não vê, a gente não percebe, mas pelo teu amor, ó Pai, nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Que o Senhor nos dê essa outra metade da semana abençoada. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos permita estar na escola bíblica dominical, no culto de domingo à noite. E que a tua bênção esteja sobre a nossa vida e a nossa casa. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Próximo domingo é a ceia do Senhor. Muito bem lembrado ali. Próximo domingo, ceia do Senhor.